Quero, em nome de Jesus Cristo, abençoar essa aparelhagem nova que chegou aí, que é bênção para a nossa igreja, bênção para todos quantos frequentam aqui. Que Deus abençoe aí, que seja de uma utilidade muito grande, né? E tem outros para ser colocado ainda. Eu creio que não sei até quando vai ser colocado e vai ficar muito legal, muito bênção, né? Apesar de toda essa situação, nós estamos trabalhando em prol da igreja ainda, né? E não tinha como, porque nós temos coisas para pagar e não tinha como a gente parar, né? Independente dessa situação aí, nós temos que fazer, né? Está na mão de Deus, ok? Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo número 15. Esse Evangelho de Mateus, capítulo número 15. Versículo de número 21. Glória a Deus. Mateus 15, 21. Acharam? É bom que nem põe aqui não, que o João precisa exercitar um pouco aí, né? Já foi mais rápido que eu. Não podemos deixar a Bíblia do lado, precisamos trazer a Bíblia e praticar, não. Se qualquer dia alguém fala assim de uma passagem, você vai procurar lá a noite inteira. Então vamos exercitar. Mateus 15, 21. Vamos lá. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saiu daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Ou seja, Jesus ficou quieto. E os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: o que ele falou? Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu e disse: não. Jesus, sem educação, falando com você e nem responde. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Gostaria que vocês lessem esse último versículo, tá bom? Pode ser? Pode. Se estiver aqui, vamos declarar, né? Tá no 3, tá? O último versículo, vocês. 1, 2, 3. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua família ficou sã. Amém. Amém. Mulher cananeia, isso nós sabemos que era de Canaã e não era judia, então era forte ela a ver com o povo de Israel. E clamores, orações, súplica, a gente vê bastante na palavra de Deus, desde o começo, pode até em Apocalipse vai ver muita oração, muitos pedidos, muitos clamores. E eu estava hoje mesmo, eu cheguei uma das minhas correrias e eu tinha um tempinho para meditar, e eu olha,
6 orações, ou 6 clamores que me chamaram a atenção. Pois nós vamos entrar nessa. Onde nós vimos, tá? Fica tranquilo que eu vou entrar lá. Eu chegar lá. Tem 6 orações que me chamaram a atenção. A primeira delas é Mateus 8:25. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus e veio aquele vendaval, aquele tsunami, sei lá o que houve, que aconteceu ali, e o clamor deles foi: Senhor, salva-nos. Veja bem, esse clamor, eu fico até assim, meio irônico, né? Você está no barco com Jesus, e esse maremoto, esse vento estava agitado demais. Eles esqueceram ou não confiaram que Jesus estava no barco. O problema não era o vento, o problema era não acreditar quem estava com eles. Esqueceram de Jesus ali no barco, se preocuparam com o vento, se preocuparam com aquele mover todo grande que estava acontecendo. Então essa foi um dos clamores que eu guardei: Senhor, salva-nos. O segundo é Lucas 17:13, onde quando passaram os 10 leprosos e aquele encontro, aquela não fatalidade, mas aquela providência de Deus, encontrá-los e exclamaram para que Jesus tivesse compaixão deles, né? E, mestre, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Não havia mais a quem recorrer. O efeito morte já estava decretado na vida deles, mas tiveram esse momento de encontrar Jesus e dizer: Mestre, tenha compaixão de nós. São oportunidades raras que nós temos nas nossas vidas, e muitas vezes nós deixamos passar. Muitas oportunidades surgem em nosso caminho e nós não acreditamos. Muitas oportunidades são parecidas, que são pequenas ou indiferentes, mas essa oportunidade que Jesus traz, que o Senhor traz para nossas vidas, não é insignificante. Ela amanhã ou depois vai ter um valor muito grande para nós, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Então o terceiro clamor está lá em Lucas 18:13, naquela oração do fariseu e do publicano, em que o publicano batia no peito: Senhor, não sei como, sou como esse, eu faço isso, faço aquilo, tudo que o Senhor falar, o que ele era. Mas o publicano, ele olhou para Jesus e disse assim: ó Senhor, ó Deus, tem misericórdia de mim. E eu gravei isso aqui, sabe? Porque sempre tem e sempre vai ter pessoas que subjugam ser maior do que os outros. Acham que prega maior do que os outros. Acham que tem um conhecimento maior do que os outros. Acham que canta melhor do que os outros. Bate no peito: se eu não for, quero ver quem vai fazer. Se eu não estiver lá, quero ver quem vai cuidar do som. Se eu não estiver ali, quero ver quem vai pregar. Se eu não estiver lá, quero ver quem vai cantar. Se eu não der o meu dízimo, quero ver como sou bom sobreviver. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou miserável pecador. Graças a Deus. Reconhecemos o quanto nós somos falhos. Também uma qualidade que nós precisamos ter. Quarto, Marcos 10:47, o cego de Jericó. Quantas pessoas passaram por ele, mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, Amém. Oh, aleluia. tem misericórdia de mim. Os discípulos passaram por ele, não queria acudir, mandava deixar ele de lado,
Mas quando Jesus para, sente aquele clamor que veio do fundo do coração, em relação ao que ele poderia fazer, Jesus manda chamar. E quem mandou ele ficar quieto? Quem mandou ele calar-se? Foi ter que buscar ele, porque Jesus vai buscar, ele traz a mim. É assim que normalmente acontece. Quando não valorizam você, quando não valorizam qualquer pessoa da igreja, mais simples que ela esteja, aí que Deus honra de uma maneira muito grande, nessa humildade, nessa simplicidade de muitos, que Deus valoriza. Tá bom? Deixa eu andar mais rápido aqui, mais dois só. Na quinta, Lucas 23, 42, na crucificação, Jesus, mais dois malfeitores, um zombavam, criticavam, mas o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Oh, aleluia! Era a última oportunidade que ele tinha, era a última chance que ele teve. E quantas pessoas, eu conheci pessoas que eu estava uma vez, estava com tempo atrás, num culto, onde eu vi uns gritos, um barulho de chacota em relação à igreja, e uma pessoa lá, um rapaz, um homem lá, falando algumas coisas que não deveria, nem perto de qualquer outro lugar, ele criticando, falando palavrões, zombando dentro da igreja. Não desceu Deus 30 segundos. Nós ouvimos lá, os irmãos estavam em pé lá, eles estavam cheios, escutou uns estampidos de tiro. Aquele moço foi alvejado com 3 tiros no peito e morreu ali. A última oportunidade que ele tinha, talvez era um afastado, desviado da palavra. Era uma chance que Deus havia dado para ele parar ali, mas ele não levou a sério. Mas esse malfeitor teve a grande oportunidade da sua vida, e a única oportunidade que ela teve de chance de salvar. Jesus, filho do Senhor, tenha misericórdia de mim, não se esqueça de mim quando entrar no teu reino. E a última, a sexta que eu quero falar, é onde nós vemos dessa mulher cananeia, dessa mãe que foi em busca do filho, foi em busca de uma salvação, de uma cura, de libertação. Porque na verdade tem problemas espirituais, só se resolve da forma espiritual. Amém. E o que mais existe hoje em dia é o problema espiritual sendo tratado de forma normal, simples. Ela entendeu que a sua filha não tinha mais nenhum procedimento de médico para curá-la. Talvez ela procurou o curandeiro, talvez ela procurou benzedores, talvez tomou chá de tudo quanto é raiz, mas não tinha jeito. Poderia procurar um cirurgião, poderia procurar o melhor médico, melhores medicações, que o problema dela não era físico, era espiritual. Glória a Deus. Eu até me lembrei que alguém uma vez comentou, nos manicômios existem dezenas de pessoas internadas como loucas, mas na verdade estão no processo de demoníaco. Você sabia disso, irmãos? Existem dezenas de pessoas. Para você refrescar as memórias, lá em Marcos 5, lá em Gadara, quando Jesus entra em Gadara, o que aconteceu ali? Havia um homem possesso, havia um homem que ele vivia nos túmulos, ele vivia acorrentado nas correntes, e quando conseguia botar nas correntes deles, quebravam como fosse um fio de linha qualquer. A Bíblia não dá detalhe, mas quero crer eu que se ele tinha parentes, via, sabia onde estava, tentaram de maneiras variadas,
uma solução para aquele homem. Mas que solução? Já fizeram simpatia, já fizeram chá, já fizeram derramamento de sangue animal em favor daquele moço, mas não tinha nada, porque o problema dele não era físico, o problema dele não era algo que você dava e ia ficar bom. E o que fazer? Corriam dele. Meu pai, quando era vivo, tem meu irmão aí, vai lembrar disso, nós era garoto ainda. Fizeram um trabalho para ele. Nós morávamos aqui através da Avenida Renata. Até hoje existe aquela casa. Até hoje existe aquela casa. Em 1958. Novinho. Sim, porque vocês viram. Estou bem. É verdade. Fizeram uma macumba com meu pai, ele ficou sabendo depois. Meu pai ficava tão desesperado, entrava no demônio dele, que ele chegou a subir. Não sei se hoje não tem mais casa. Casa que tem, como que chama, gente? Sótão, não, tem um buraco no forro da casa. Meu pai chegou e subia até entrar dentro de desespero. Dava remédio, fazia aquilo, chamava nada, porque o problema não era físico, o problema era espiritual. Por que muitas pessoas tomam remédio a vida inteira, fazem exames e não se tem nenhum diagnóstico que é? Você pensa que não tem? Tem. O médico vai fazer isso, faz aquilo, você fala, cansei de fazer tanto exame e ninguém encontra nada. Nem todas as enfermidades é proveniente de demônio, não dizendo isso. Mas tem algumas que não tem como não afirmar. Tem. Quantas pessoas já foram oradas e repreenderam enfermidade e foram libertas? Não. Peça a Bíblia em colocação. A sogra da Sueli veio lá de Sorocaba para pedir oração aqui, certo? Não sei se vocês chegaram a ver perto daquela senhora. Eu estava numa festa tão grande que nem olhei para a cara dela, botei a mãozinha ali, está aqui na ponta das feridas dela. Quantos anos que ela está em tratamento, eu não sei. Muitos anos em tratamento. E por que através de uma oração ela foi curada? Glória a Deus. Para para pensar, irmãos. Não estou falando que você está em processo, não estou dizendo isso. Mas tem coisas que estão em nós que não é um remédio, não é uma consulta, não é uma terapia, é oração mesmo. E não tem como negar. Quer ver outra? Jesus está ensinando uma sinagoga. E tinha uma mulher que estava frequentando o culto de sábado. E essa mulher tinha, escuta bem o que eu vou falar, porque habitar na Bíblia, que ela tem um espírito de enfermidades. Ela tinha o quê? Espírito de enfermidade. Ela tinha espírito ou tinha enfermidade? Espera aí, um espírito de enfermidade? Você reparou que tem espírito que traz enfermidade? Sim. Tem. Quantas e quantas vezes eu olho por pessoas, o peso que está nas pessoas, eu sinto nas minhas costas. Você acredita, Flamengo? Acredito. Vem nas minhas costas o peso. Você era uma dor normal, clinicamente falando, porque sai dela vem para mim. Eu sinto também. E essa mulher, 18 anos, diz que ela andava encurvada. Pergunto eu, será que ela nunca foi em um médico? Será que ela nunca procurou alguém que pudesse resolver essa questão dessa enfermidade? Quem é que passar tantos anos ou viver um tempo andando encurvada?
Jesus chama Glória a e Deus. repreende aquele espírito. E a mulher Glória a Deus. entregou. Talvez saia encurvado do peso de algumas palavras, peso de ações. Escuta bem o que eu vou falar. Peso de palavras que vêm de pessoas, de familiares, para deixar você desnorteado. Se você não estiver bem protegido, calçado, revestido da graça, da coragem do Senhor, ela tem efeito na sua vida. É por isso que nós aprendemos. Nós, quando criança, garota, a gente aprende na escola bíblica que nunca devemos chamar nosso irmão, nem nossos pais nos chamar de burro. Você é burro, cabeçudo. Chamar de moleque, nós chamamos de moleque, moleque feito de um Deus maloque. Nunca se faça isso. No mundo espiritual tem um tratamento muito forte, irmãos. Mulher direita repreendeu aquele nome. E agora? Você deve estar preocupando. Será que aquela dor que eu tenho, que dá um tipo proveniente do quê? Eu sou meio xarope da cabeça. Às vezes eu vou no espelho e vejo uma situação minha, eu gosto de falar comigo mesmo. Rapaz, e aí? Tá rindo? Tá rindo? Faz isso que é bom. Fala com você no espelho, leitor. Seja sincero, quem já falou com você no espelho, levante a mão. Eu vivo falando. Só tem loucas aí. Eu falo. Meu. Eu respondo. De briga. Você fala que é ausente, né? Nossa, e? Fala. Você fala, ouça para cima, você está me passando uma caminhando. Você fala com você no espelho. Eu falo. E essa mãe, ela ficou sabendo que Jesus estava naquela cidade. Tiro e Sidom. Se você ver lá em Mateus 11, só para a gente, Mateus 11, você vira fora um pouquinho, está com a Bíblia aberta aí? Mateus 11, se não estou enganado, é isso mesmo, 11, 21. Jesus fala assim, falando de uma cidade: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinzas. Então, está falando sobre si em Tiro e Sidom, que ele chegou. E essa mulher cananeia está à procura de uma solução para a sua filha. Se houvesse os milagres descidos lá em Betsaida, Tiro e Sidom era outra cidade, era outra população, outra mentalidade. Se nós tivéssemos colocado essa vida mais na presença do Senhor, mais no altar de Deus, a nossa casa não seria pior do que outra. Nós falamos aquela família que bênção, aquela igreja que bênção. Mas se eu me colocar a disponibilidade de Deus debaixo da graça do Senhor e procurar me aproximar cada dia mais, sentir o chamado, sentir aquilo que Ele quer da minha vida, sentir essa influência do Espírito Santo dentro de mim, eu começo também a ativar minhas forças, independente de qualquer forma. Eu transmito para vocês também essa graça poderosa, porque eu aqui como pastor, eu tenho que transmitir a vocês. Às vezes eu sinto chateado e falo: nossa, o pastor está triste. Por quê? Não quero transmitir tristeza, eu quero transmitir alegria, unção, graça, poder, cura, libertação para a nossa vida. Glória a Deus. Essa mulher começou a clamar quando viu Jesus. Ela, na sua, ela
começou a gritar: Jesus, ó, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Pensa que situação é essa. E aqui estava, sabe que Jesus respondia? Nada, nenhuma palavra. Eu não sei você, mas eu, quantas vezes clamei, chorei, supliquei. Tem momentos que é assim nessa vida, né, irmãos? Pode vir um profeta, traz 2 palavras comigo, 3 para Fábio, 4 para a Vanessa, 5 para o Simar. E eu falei, passa pelo mim, eu falei, agora é minha vez. Ele fala, ó, pastor, Deus abençoe, bom acima de você, vira as costas e vai embora. Rapaz, profetizou para todo mundo, eu estou esperando uma resposta e não veio. Não veio. E ela clamava, Jesus não disse nada. Não disse nada para ela. Mas ela insistiu, persistiu, não desanimou. Aleluia. Glória a Deus. Não desanimou. Qual é o problema da sua vida que faz você desanimar, afastar da presença de Deus? Tem? Você fala, tem. Nada se compara com a graça, com a misericórdia. Nada se compara a tudo que nós sofremos, passando neste mundo, com a glória que está nos preparando, reservada para nós. Nada, nada. Quando é assim, hoje ela depois não vai? Fui. Não dá para ir? Eu vou. Mas você não vai? Ah, eu não vou também. Não. Aqui tem mulheres que os esposos são crentes. Não é verdade? Mas graças a Deus que também não proíbe delas virem. O que é que faz as pessoas desanimarem? As lutas, as provações? Então não estamos negando, porque a palavra diz que Ele nos dá uma cruz maior do que nós podemos suportar, carregar. Se eu estou me queixando, alguma coisa é errada. Ou Jesus errou, deu um peso maior do que eu posso carregar. E aí, como que faz? Ela insistia. Tenha misericórdia de mim, da minha filha. Ele gritava e Jesus não respondia. Por 3 vezes Jesus disse, ou se quietou para essa mulher. Se a pessoa passar com vocês aí, vocês falam assim, Pastor Miguel, deixa eu fazer uma pergunta, e eu viro as costas e vou embora. Aí eu falo, não, Pastor Miguel, eu viro as costas e vou embora. Pastor, não está bem. Ou eu surdo, quase surdo. Por quê? Não responde. Você fala com alguém, fizer alguém fazendo assim para mim? Eu vou trabalhar, vou te contar isso para você. Você sabe, eu era no controle executivo, e o irmão do meu patrão era muito terrível, cara, chato, besteira. Ele falava com você andando. Ele falava com você assim e ia embora. Aí você tem que andar atrás dele. Um dia me deu um estalo de Salvador. Que negócio é esse? Você correto também de falar, o interesse é dele. Eu falando com ele, o Luiz conheceu. Roberto, ele nas costas andando assim, eu parei. Ele foi andando, eu parei, fiquei lá. Até que eu pensei que o senhor estava com muita pressa, eu parei. Na falta de educação, falta de respeito, tem ocasiões e eu. Tem ocasião. E essa foi uma delas para essa mulher. Que vou fazer? Estou clamando, mas não vou desistir. Vou persistir. O cego, Bartimeu, foi a mesma coisa. Estou gritando alto, está incomodando vocês? Está me ouvindo? Vira o rosto para lá.
almoço? Estou em jejum. Falei, jejum comigo hoje. Seja sincero. Está difícil jejuar hoje, fala sério. Quantos jejuns você já? Hoje é dia 8, 9, 10. 10 dias. Você jejuou alguma vez? Nem tantinho assim. Antes que eu esqueça, dia 19, não, esse sábado agora vai ter uma visita, toque aqui, às 14 horas. Não, Tá? E eu não é 19, é sábado que vem. Vou colocar, depois eu vou falar, eu vou aproveitar o gancho aqui. E no outro sábado, que é dia 19, vou fazer uma festa na casa da Tainá. Amém. Vou fazer uma festa, irmão. Vou botar no grupo que eu quero com vocês. Nós vamos fazer uma festa toda lá. Vai ser no sábado às 16 horas. Já estou falando desde já. Então, há um momento que a gente quer comemorar. Aquela mãe, ela precisava comemorar. Mas Jesus parecia que pouco se importava com aquela situação. Parecia. Aleluia. Jamais Jesus vai esquecer de vocês. Glória a Deus. Ele deu sua vida por nós. Aleluia. Morreu por nós. Glória a Deus. Tem o Espírito Santo que intercede por nós. Tem os anjos que acampam ao nosso derredor para nos guardar, proteger. Por que nós estamos desanimados? Mesmo que não seja para hoje, para amanhã, a resposta que você está aguardando. Mesmo que você fale, não sei mais o que fazer, explodiu já. E agora o que eu faço? Eu estava assim, irmãos. Porque sem boletão que o Luiz rasgou tudo. Zilda do céu, me pague com isso. Dia 25 eles perderam 7 mil. Oh, Jesus amado. E agora? Eu falei para a advogada hoje, ela está me olhando. Falei, ô pastor, tira essa ansiedade do seu coração. Tira essa pressa, essa coisa. Vixe. Falei, engraçado, eu prego, falo. Eu não tenho ansioso, ansiedade, sabe, pré-depressão, prego tudo. E agora estou vivendo isso. Está errado alguma coisa. E ela, falei, tome, que eu vou levar aqui, vou pregar hoje, vou levar uma cacetada, ótimo. Aleluia, aleluia, vou sair de casa, ai, bateu aqui, o Goiás, mas vim, foi dar uma glória. Eu pressado, lá estava atrasado. Mas como é bom, irmãos, a chibatada de Deus dói, mas é gostoso. É gostoso apanhar dele, mas de Deus ele só corrige aquele que ele ama. Se ele não amar você, você pode deitar e rolar aí. Mas se amar você, ele vai pegar você na esquina, ó, vai pegar você na curva, ó. Não é assim não. Não, por quê? Porque ela queria alguma coisa melhor para sua filha. Glória a Deus. Senhor, os discípulos, aqueles também que mandaram o cego Bartimeu calar a boca, eu disse, Senhor, espere o nome dessa mulher que ela vem gritando atrás de nós. Ou seja, pode estar nos importunando. Já sentou na frente de alguém que gosta de um aleluia, um glória a Deus e um amém bem alto, já sentou? Já? Glória. Você não dorme, mas não tem crente que dorme. Eu sei que já teve alguém aqui, já falei muitas vezes com o João Carlos, que eu estava aqui, era terrível. Então você dá uma aleluia até aqui em cima, levanta assim. Ela queria. Mande, atende essa mulher, Senhor. Quanto tempo ela vem andando, gritando. Eu não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da onde? De Israel. O que essa mulher fez? Ela foi, se jogou
adorou. Aleluia. Em outras palavras, não importa se o Senhor não me não que está ouvindo, meu querido. Não importa se eu importunei. Não importa se eu gritei, se os seus discípulos estão importunados com meus gritos. Não importa não. Me prostro a ti, te adorar. Uma mulher cananeia, não judia. Era uma mulher que não tinha esse merecimento como o samaritano, mas ela se jogou aos pés de Jesus, adorou o Senhor e ela disse: socorre-me. Pensa lá de dentro do coração de uma mãe fazer esse clamor: socorre-me. Você vai em hospitais, eu já presenciei muito isso. Mãe entrando desesperada com crianças já desacordadas, roxa, gritando aquele desespero que chama a atenção de todos. Socorre, meu filho está morrendo. Não sabia o que fazer. Pega, leva, segura ela. É um desespero, irmãos. Quando faleceu, não sei se é bem esse nome, Hendrik, Andrei, faleceu. Eu estava nesse dia em casa, o telefone tocou, só gritos, pastor, desespero. Veio alguém que alguém estava brincando, pô, para com isso. Mas era o desespero de uma mãe procurando um alívio, procurando uma solução, algo parecido. Até que consegui conversar com ela. Ela pediu para ir lá, gente lá no Diva. Diva. Eu vou mudar para o Grimaldo para alguém me acostumar aqui. E quando cheguei no hospital, eu e a pastora Soldado estava o corpo daquele menino. Não tinha mais força, a mãe de chorar e gritar. Você que é mãe, sabe? Nós perdemos um irmãozinho nosso, né? Não precisa de vida, né? Não. Nós perdemos poucos dias de vida. Mesmo assim, a gente nem conheceu bem. Minha mãe chorava muito. E essa mãe está desesperada. Senhor, socorre-me. Era outra oportunidade única. Às vezes você está passando por uma necessidade, um problema, não se afasta. Não é assim que funciona. Eu estou aqui, tem obreiros que podem orar por você, ministrar sobre a sua vida. Eu disse para uma rapaz uma vez que eu estava aqui: você vem todo domingo, eu quero orar por você, eu quero mexer você. Se você quer libertação dessa situação, me ajude eu a ajudar você. Sabe quantas vezes ele vem? Nenhuma vez. Que ajuda você quer? Não importa como. Socorre-me, Senhor. Aí Jesus, para dar o golpe fatal, diria assim, fala assim para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Chamou aquela mulher de quê? Cachorrinho. Chamou ali, assim, se sentiu. Pets. Os judeus tinham eles como chamavam, consideravam como cães, como cachorro. E se você procurar Jesus, talvez não é para os cachorrinhos, não. Você sabe, na minha colocação, o que significa essa palavra para ela?
os cachorrinhos. Seria o mesmo que falar assim: eu não posso tirar um judeu da mesa para colocar você. Vou repetir. Seria o mesmo que falar assim: eu não posso tirar um judeu da mesa e colocar você. Mas a mulher, lá no último versículo nós temos, ela diz assim: mas os cachorrinhos, Aleluia. mulher sabe, né, irmão? Mas os cãezinhos, os cachorrinhos, como o Senhor está falando que eu sou uma, telecomem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nem que for da migalha, mas eu quero umas coisas assim, né? Que preciso deles. Não importa como. Portanto, que eu esteja aos teus pés, esteja ali, clamando, suplicando. Então, Jesus disse para ela: ó mulher, grande é o quê? A tua fé. Seja feito, escuta bem, seja feito para contigo como tu Nesse silêncio entre Malaquias e Mateus, nesse silêncio, eu vou falar para você: grande é a tua fé. Na sua memória passou algumas cenas que talvez eu fiz algumas colocações aí, você lembrou. Cadê sua amiga, Fernanda? Espera que eu perguntei para ela. Vamos lá, concluindo. Grande é a tua fé. Uma cananeia, uma mãe desesperada. Tem aqui, ela já é mamãe. A Tainá já é mamãe de. Agora 3. Logo é 4. Oh, rapaz. Essa sobrinha filha também agora, né? Eita, talvez eu mais um. Sofre, cólica, não dorme direito, não tem posição. Fala sério. Quem já foi mãe não sabe o que eu estou falando. Incomoda demais. E nos últimos dias as dores eram frequentes. Quando não estoura a bolsa, é aquele desespero total, né? Eu não sei, lógico que eu não senti, pelo amor de Deus. Mas eu passei por esse processo em cima de uma cama de quase me jogar fora da cama, porque não cabia todos nós na cama, aquela barriga enorme, e gemendo, sofrendo. É terrível, né? Mas diz a palavra que ela chora, grita de dor, mas quando vem nos seus braços, o médico está nos seus braços, aquele bebê, apagou-se todas as dores, todo mau jeito, tudo aquilo que incomodava. Sim ou não? Sim. Só que uma voz de mulher falando, graças a Deus. Agora essa mãe, quando falou e Jesus não respondeu, agora se lança e adora Jesus. Agora o que ela faz? Ela demonstra o quê? A fé que ela teve. Não desanimou, não ficou frustrada porque o mestre não deu ouvido. Não ficou frustrada pelos seus discípulos mandaram que mandasse ela logo embora. Não, ela tinha o objetivo de falar, de sentir a presença bem pertinho dela. Ela demonstrar a fé dela, demonstrar que ele era a única saída para a libertação das filhas dela. Dizer em outras palavras: já procurei médico, já procurei curandeiro,
já procurei feiticeiro, já fiz simpatia de toda maneira e jeito. Mas chegou um momento que só tu pode socorrer. A minha filha está possessa, está caída lá. Mas o Senhor pode ter misericórdia. Tenha misericórdia de mim, mãe. Glória a Deus. Ô mulher! Ô Grimaldi! Grande. Grande é a tua. Oh, aleluia. Grande é a tua fé, irmã. Grande é a tua fé, irmão. Valoriza essa fé. Eita, glória. Aleluia! Valoriza essa fé. Grande é a tua fé e seja feito para contigo como tu deseja. Aleluia. O que é que você está pedindo? O que é que está precisando? O que é que está desejando esta noite? Que Deus abençoe, que Deus cure, que Deus liberte, que Deus abra a porta, que Deus multiplica, que Deus faça o quê? Em nome de Jesus. Você acredita nessa palavra? Glória a Deus. Seja Aleluia. sincero, mas você acredita nessa palavra? Eita, glória. Então seja feito como tu, Aleluia, glória a Deus. seja feito como você está crendo, Graças a Deus. seja feito como você acredita. Sabe por quê? Porque Deus ouviu a sua oração. Sabe por quê? Hoje nem eu ia pregar, o irmão não deveria pregar hoje. Eu falei, então deixa que vou. Mas tem que eu não falo quinta-feira. Eu vou quinta-feira trazer uma palavra de bênção na sua vida. Glória a Deus. Repita comigo, por favor, o último versículo novamente. Eu quero que você repita comigo, tá? Primeiro os homens, quero que os homens falarem. O último versículo. No 3, tá bom? Está com a Bíblia aberta aí? Mas vai ter uma versão diferente. Então vai lá, na sua Bíblia, no 3, os homens. 1, 2, 3. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Ai, tá tudo chique. Cadê eu falando? Caramba, Deus, hein? Só o irmão que tá Deus, homem, Jesus, foi tudo embora. Ficou só você. Misericórdia, Jesus. Agora vamos às mulheres. O Irado vai ganhar agora. Eu vou falar, os homens repetem. Tá lá, pronto, agora Tá vai. bom? Volta a olhar só. Cadê? Agora tu não vê, né? No 3. 1, 2, 3. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aleluia. As mulheres, no 3, tá bom? 1, 2, 3, já! Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aleluia. Glória a Deus. Vai nessa fé e Eu creio. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. pastor, nós temos um presbítero aqui agora, está entendendo um versículo da Apocalipse. E houve no céu meia hora de silêncio. Sabe por quê? As mulheres chegaram depois. Brincadeira, irmão. Brincadeira. Não tem, né? Quando a mulher chega, não tem. Mas o que você pediu? O que você quer receber? Talvez você já passou até chateação com alguma resposta de alguma coisa que você tanto está precisando. Você falou assim, puxa vida, eu não esperava que ele ou ela falasse assim. Quem está aguardando uma resposta de algo que está dias, meses ou anos, está dentro do seu coração? Levante sua mão, seja sincero, fique em pé vocês. Nossa, a igreja inteira. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Se você puder colocar o fundo musical aí,
Ou melhor, eu posso pedir uma canção? Então eu pedi uma canção, não sei se você pode me escolher vir aqui. Eu estou cedo ainda, eu quero pensar sobre a vida da igreja. Vou aproveitar, faz tempo que eu não faço isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você. Grande é o Senhor.